TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à 8ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Campinas para debater o tema, os reflexos da reforma trabalhista e os trabalhadores. Nós, enquanto comissão, propusemos essa pauta com o objetivo de poder ouvir das autoridades, de pessoas envolvidas diretamente com esse tema, tendo em vista que nós temos encontrado, praticamente aqui na cidade de Campinas, uma grande precarização nas empresas que são contratadas pelo serviço público. Já encontramos trabalhadores e trabalhadoras abandonados em alojamentos, trabalhadores que as empresas prestam serviço para o poder público e não realizam muitas vezes o pagamento de salário, indenização dessas pessoas, e nós já encontramos pessoas em situação de rua que estão até o momento com grande dificuldade de voltar para suas casas, para sua cidade de origem, e nós achamos que esse reflexo tem acontecido também no setor privado, principalmente com as pessoas, com os imigrantes que estão chegando aqui na cidade de Campinas. Nós já encontramos venezuelanos, cubanos, haitianos em situação bastante precarizada na sua relação de trabalho. Então, para nós era muito importante que a comissão pudesse não só fazer o acolhimento, mas também socializar um pouco com a sociedade essa dificuldade para que a gente aumente um grau de fiscalização, de mobilização, para que possamos combater esse tipo de atitude. Para fazer esse debate conosco, nós convidamos aqui o Carlos Fábio, que é coordenador da CUT Regional Campinas. Seja bem-vindo, Carlos, obrigado pela presença. Está aqui também o doutor Carlos Alberto de Oliveira, que é gerente regional do trabalho do Ministério do Trabalho Regional Campinas. E aqui à minha esquerda, o professor do Instituto de Economia da Unicamp, o professor José Dari Crein, que também vai poder abordar este assunto com o acúmulo que a Unicamp tem feito. Então, eu queria iniciar já com a fala do Fábio, Caio Fábio, que também deve ter outra agenda importante que ele nos comunicou. Então, nós vamos dar início para que ele pudesse falar um pouquinho o reflexo da reforma trabalhista e os trabalhadores aqui da nossa cidade, da Regional Campinas. Ok, Carlão. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Carlão, Carlos. Boa tarde, ambos os Carlos, né? Somos 3 Carlos aqui na mesa. Só você está só, por isso está afastado aí, Dari? O Carlos, várias discussões, né, Carlos, acerca disso daí. Antes dessas propostas aparecerem no país, né, vínhamos conversando a respeito dessas questões das precarizações aqui na cidade de Campinas, né, junto com os sindicatos. O Carlão sempre junto com a gente também, e o Dari sem muitas palavras, né, Dari? Direto lá com a gente na CUT, a nível lá nas nossas reuniões na estadual, na nacional. Então a gente está sempre batendo a cabeça de como poder fazer a defesa dos trabalhadores que estão sendo cada vez mais colocados, não estou colocando mais precarizados, mas colocando em uma situação de desespero e aceitando as condições de trabalho que hoje existe no país. Porque o que acontece hoje no país, e há tempos que vem dizendo, não classifico, como muitos colocam, que é uma crise, que se precisa resolver a crise. Sim, isso é um projeto. Sempre foi um projeto de precarização, de exploração da mão de obra de nossos trabalhadores brasileiros, para poder fornecer o mais baixo possível nesse custo para empresas que vêm aqui explorar
nossas riquezas, nossas crianças, nosso próprio país e tem uma mão de obra barata, assim como acontece em outros países. Então é um projeto que já vem há anos tentando ser feito, houve muita resistência, houve uma trégua durante um tempo, né, que colocamos assim, que não existiu a vitória, mas só que existiu uma trégua para poder se resolver as relações de trabalho, e agora se voltou mais constantemente nesses projetos que vieram, que eu digo, Carlão, que não é reforma trabalhista só. É por isso que dizemos que é um projeto, porque ela vem reforma trabalhista, lei da terceirização, PEC da morte e agora a reforma da Previdência. Elas se juntam todos, porque se fosse fazer num bloco só, a resistência ia ser maior. A classe trabalhadora ia ser atingida todos em um momento só, né, aposentados e todos os meios trabalhadores, iriam acontecer quase que está acontecendo no Equador e no Chile, né? Porque quando você atinge tudo de uma vez, é mais fácil. Mas como se fazem também tem os projetos de privatização, né, nesse meio. Mas como se faz o projeto de privatização, se faz na questão das relações de trabalho também. Você fatia cada setor, fatia cada segmento e precariza, terceiriza, vai fazendo esses trabalhos. Aquele outro setor não se sente impactado. Fala, não é comigo, então não preciso lutar com ele. Aí depois sobra para ele. E assim vai sobrando até que se precariza toda uma empresa e se privatiza. Está sendo dito claramente nas emissoras isso em respeito às privatizações. O governo, que atual está, abaixou o custo da estatal, não está tendo investimento, também não está tendo lucro, não está tendo nada, justamente para poder ser atrativo para vender. E quando se fala vender, já tem um rol de empresas, que é tudo de fora, querendo já comprar nossa Petrobras, nossa Eletrobras, nossos Correios, nossa água, nosso tudo, né? Não vai sobrar nada aqui. E daqui a pouco estamos aí numa iminência aí de trabalho praticamente escravo, nem análogo à escravidão, já escravo. Porque junto com essa estrutura de venda, de entrega do Brasil, vem esses projetos a qual nós estamos discutindo, que traz essa possibilidade de a gente já estar num trabalho análogo à escravidão. A reforma, primeiro se aprovou a lei da terceirização. Antes, as empresas que terceirizavam, ela tinha responsabilidade sobre aquilo que acontecia dentro do terceirizado. Chama esqueci o nome que era dado. Solidário, isso. Era solidário. Então, qualquer tipo de precarização, se não pagasse salário, se não pagasse FGTS, se não pagasse INSS, lá no final, essa empresa tinha que arcar com isso, né? Tivemos muitos casos assim. Tirou-se essa necessidade. Então, o terceirizado não tem nada a ver com ele. Eu vou lá, o que aconteceu, o problema não é meu. Se morrer, não tem problema com isso. A empresa mãe não tem problema com isso. Então, já tira uma responsabilidade da empresa em relação a isso. Mas, para poder chegar e fazer o serviço completo, eu precisava mudar a legislação trabalhista. Colocar uma situação que eles ficam... que o trabalhador não tenha como fazer reivindicação. Que fica numa situação individual, em vez de ser coletiva. Em vez de você ficar dependendo, as falas que colocam, né? Ficar dependendo de sindicato, de acordo coletivo, de convenção coletiva. Não. Você, trabalhador, olha que beleza. Você vai poder sentar com o seu empregador, com o seu patrão, e vai poder escolher o melhor contrato de trabalho. Mas lembrando, ele vai fechar você numa salinha e vai falar assim, é esse contrato de trabalho, e faz de conta que foi você que redigiu. E aí você coloca todas as condicionantes, eu coloco todas as condicionantes que é melhor para a minha empresa, para eu lucrar. Né? Aquela velha brincadeira que fazem, né? Está vendo aquele carrão bom lá que eu tenho, aquela BMW? Se você trabalhar bem, o ano que vem eu troco. É melhor, eu melhoro a minha vida. Você não, mas eu melhoro. É mais ou menos assim que é o contrato de trabalho. Por quê? Porque você faz um contrato de trabalho individual onde você não participa das legislações trabalhistas, você fecha um valor. Então, vou colocar uma situação que já veio várias vezes, passou pela CUT. O trabalhador
ganha lá seus R$ 2.000 e tem seu vale transporte, seu vale alimentação, INSS, FGTS, tudo. O empregador vem e fala assim, vamos fazer um contrato? Vamos. Então, olha que beleza. Eu te dou R$ 3.000. Você estava ganhando 2.000, eu vou te dar 3.000. O trabalhador olha naquela situação. Isso no começo, né? Ele olha naquela situação e fala assim, ó, que legal, hein? Eu vou ganhar R$ 3.000. Na hora que ele coloca no lápis, refeição, transporte, INSS, plano de saúde, FGTS, tudo que é os encargos, que era dá mais que os R$ 1.000, e aí ele vai começar a pagar um pouco do bolso dele para poder trabalhar. E é assim que isso acontece. Está aqui o companheiro Paulinho da Construção Civil aí, que ele se depara direto lá na construção civil com isso, diariamente. Né? Tem uns setores mais resistentes ainda no país ainda que não estão acontecendo isso. Por que eu coloco que esse processo podemos chegar até uma situação análoga à escravidão? Porque na forma que está colocada hoje, é esse projeto que não é uma crise, sim um projeto de deixar o trabalhador numa situação desesperadora. Existe o trabalhador que está acabando de se formar entrando no mercado de trabalho, existe o trabalhador que acabou de entrar no mercado de trabalho, mas só que está com a sua família, está com pai, com mãe, tem aquele que está indo sozinho, morar sozinho, tem aquele que tem um filho, 2, 3, que mora no Campo Grande, precisa de 3 ônibus para poder chegar ao trabalho, 4 às vezes. Tem aquele que mora no centro. Então, tem vários tipos de trabalhador. Aquele trabalhador que está com seu filho olhando para comprar o leite, comprar o alimento, pagar a sua conta de luz, vendo uma situação e aluguel e todas as necessidades diárias, e ele chegando se vendo que não vai conseguir atender aquilo para a sua família, um empregador que chegar com um contrato para ele, isso daí eu digo lá já está chegando perto, quando foi aprovada a reforma trabalhista, alguns chegavam assim, mas não chega isso daí não, índio, está chegando já perto disso. Ele chegar e falar assim, olha, eu tenho uma proposta aqui para você. Lá no meu barracão lá, para trabalhar, tem um fundinho lá. Eu posso colocar sua família lá, eles vão ter um lugar para dormir, eles vão ter um lugar para tomar banho e tem uma cozinha para poder fazer a comida lá e eu deixo uma cesta básica para vocês se virar lá. Como eu estou colocando isso, aí eu não dou o salário, beleza? Hoje, com a reforma trabalhista, ela pode ser feito isso. Só não se aprofundou, quer dizer, não se aprofundou em paz, né, Paulinho? Porque em alguns lugares já estamos pegando já situações, a essa situação lá na construção civil. Assim também no setor canavieiro, assim também, né, o pessoal que trabalha na agricultura, né, muito da parte da agricultura, que são mais afastados, mais difíceis de fiscalizar. Esse trabalhador acaba aceitando pela situação precária. Para não acontecer o que acontece lá, um companheiro que nós conhecemos, né, Paulinho, lá no Santa Mônica, que ele teve que sair da casa dele, porque não tinha, foi demitido, teve que sair da casa dele, porque não tinha mais condições de pagar aluguel, pegou seu carrinho, foi para a esquina, pegou uma lona, colocou em cima do carro, colocou a família inteira dentro do carro e está lá morando até hoje lá. Então, carro de catar papelão, está lá morando na esquina do bairro. Então, um trabalhador ou pai de família que se vê nessa situação, ele aceita qualquer tipo de trabalho precário, de situação precária para poder trabalhar. E ele se sujeita a isso. Você está exagerando. Agora vamos para o que diz a legislação. A legislação aprovou um tal do o que prevalece o negociado sobre o legislado. Então, tudo que se negocia hoje entre empregado e empregador vale mais do que uma legislação. Ainda está tendo resistência porque alguns juristas, né, da Justiça do Trabalho ainda estão contestando, temos aí procuradores, Ministério Público do Trabalho também estão contestando, não estão deixando isso acontecer. Mas isso é uma parte do projeto, que é uma insistência em deixar esses contratos precários para poder chegar e ter uma mão de obra barata aqui dentro do nosso país. Paralelamente a isso, já existe uma função que está hoje com mais ou menos 5 milhões de empregados, que é a uberização, que chamamos.
que já está nessa condição. Temos hoje, nós tivemos relatos de uma situação que o companheiro ele está andando com aquela bicicleta lá, de entregar as coisas, da empresa lá do aplicativo, né? E ele alugava a bicicleta, então andando de bicicleta com salário baixo. Se todo mundo sabe que bicicleta no meio do trânsito, a iminência para acontecer um acidente é muito fácil. Então, ele estava com salário baixo, pagando o aluguel da bicicleta, tirando um pouquinho só de dinheiro e correndo o risco. E se ele for atropelado, que se ele sofrer um acidente, larga ele ali, pega outro, porque o serviço tem que continuar. E descarta, joga na vala. Né? Vamos colocar numa palavra mesmo, vamos jogar na vala e próximo e vamos tocar, porque o processo, o trabalho tem que continuar. Ele não tem nenhuma segurança em relação ao seu trabalho. A saúde, ele não tem plano de saúde, não tem nada, não paga isso, não paga INSS, não paga, então não tem como ser protegido por nada. Além de ganhar pouco, está nessa iminência, nessa situação. Pega-se hoje, no começo, os trabalhadores em aplicativo aí de transporte mesmo, de transportar passageiro, era uma profissão aí que estava dando dinheiro que poderia até pagar o seu INSS, sua aposentadoria, tal, essas coisas. Hoje, como o aumento do desemprego, todo mundo foi para lá. Aumentou-se o número de trabalhadores nesse lugar, nesse tipo de atividade, e aumentando esse número, aumentou a concorrência, consequentemente, não estão ganhando mais do jeito que ganhavam mais. Estão pagando muitos estão pagando para poder trabalhar. Para não pagar para poder trabalhar, o que ele tem que fazer? Quem conhece alguém, todo mundo conhece quem trabalha com Uber, ou já pegou o Uber já. Você pergunta para ele, que hora que você entrou e que hora que está terminando. 8 horas da manhã entra e 2 horas da manhã, por esse horário, está terminando o seu horário de trabalho. Porque 8 horas da manhã é o horário de pico, para poder levar o pessoal para o trabalho. Aí tem a parte do almoço, que também tem um pico ali. Aí adentra o final da tarde, para a noite e até a madrugada, onde as pessoas pegam, que vai se divertir, né? Vai para o bar e tal, e o pessoal pega mais o Uber. Então, a pessoa trabalha ali mais que 12 horas por dia, para poder tirar alguma coisa. Porque se diminuir um pouquinho ali, umas 2 horas, já não tira nada. Então, essa que chamamos uberização de trabalho, já era... Quando se aprovou a reforma trabalhista, nós já prevíamos que ia acontecer algumas coisas assim, dessa forma. Também, junto com isso, veio a limitação da organização dos trabalhadores, como foi falado aqui. Todo esse processo, ele é para poder trazer o individual. Hoje está instalado no país a questão que eu posso sozinho, não no coletivo. Cada um tem que se resolver. O individualismo, a meritocracia, todos esses propósitos, né, essas questões, elas estão latentes na sociedade. E se convenceu que isso é bom. Eu costumo falar, né, quando como alguns trabalhadores começaram a proteger esses projetos, eu comecei a ficar louco, falar assim, você está me dizendo que o ruim é bom para você? Claramente, o ruim é bom para você? E se colocou que esse individualismo, ser um ser sozinho e lutar individualmente, ele é bom para o trabalhador. Isso é uma coisa que colocaram, mas só que é muito fácil de se perceber, e a gente conversa muito com os trabalhadores. Fala assim, lembre-se que sempre terá alguém pensando que nem você. Lembre-se que terá alguém se submetendo a um trabalho mais precário para tirar o seu emprego. Ah, não, mas tem gente que não vai aceitar um emprego desse jeito. Está se colocando agora. Os trabalhos que tem aí, vamos colocar emprego, né, que nós colocamos, eles são precários. Nós, da Central dos Trabalhadores, nós tínhamos um projeto aí agora nos anos 2000, que estava se cada vez mais aprofundando, tendo mais vitórias, mais êxito, né, dentro desse projeto, que era o trabalho decente. Porque não basta ter só o trabalho. Trabalho nós temos.
quando foi para poder aprovar a reforma trabalhista, eu sempre, em todos os atos, palestras, todos os lugares, eu chegava e falava assim, ele tem razão, o Temer tem razão, vai ter emprego. Não estou dizendo que não vai ter emprego. Vai ter emprego, mas vai ter emprego precário. Vai ter emprego dessas condições que eu estou falando. Então, você tem emprego, o que você quer? Emprego com direito, até esse que está aqui, que eu não gosto de falar porque traz mal coisa para a gente, né, o nome dele, esse que está hoje na presidência da República fala, olha, você escolhe emprego ou direitos. Você tem que escolher. O que está querendo dizer com isso? Você fica numa condição aí análoga à escravidão ou você fica tentando lutar aí, brigar por manter uma legislação que proteja o trabalhador. E nós estamos conversando com os trabalhadores, e os trabalhadores estão cada vez mais vindo conosco, que é, sim, um direito. E também está se revertendo essa lógica do individualismo, que a luta ela é coletiva. Ela não consegue, nós não conseguimos êxito. A história conta que nunca sozinho se consegue. Muita gente aqui já entrou com ação na justiça por conta de ter sido explorado no trabalho, de ter sido prejudicado. Muita gente já passou por o período que fica parado na justiça, né, Carlos? O tanto de tempo que pode ser a pior coisa que for, o tanto de tempo fica parado na justiça para se resolver uma coisa que, por exemplo, não pagou o salário de 6 meses. Situações que aconteceu recentemente. O trabalhador não recebeu o salário de 6 meses, demora 5, 6 anos para poder receber depois de uma ação. E isso é interessante para a empresa, porque é simples, o cálculo é simples, gente. Se você colocar aquele dinheiro que você tinha que dar para o trabalhador de 6 meses num qualquer fundo para poder render, depois de 5 anos você vai ter mais do que o valor que você tem que pagar para o trabalhador. Então é um investimento isso até. E vistas, aí eu já faço um paralelo com a questão da Previdência. Porque muitos não depositam na Previdência. Nós temos um problema aqui principal, que ficam falando da reforma da Previdência, mas ninguém quer pagar a dívida. Que está com mais de 3 trilhões de dívida já. Da última vez, no final do ano, era 3 trilhões. Hoje eu não sei nem quanto que está. E são as principais empresas, as maiores empresas que devem, as principais que estão por trás do projeto de reforma da Previdência. Essas não pagam. A partir da reforma da Previdência, elas vão ser anistiadas. Né? Já anistiaram, né? Tem algumas já foram anistiadas, Itaú já foi anistiado, já. Sendo que a contribuição da Previdência, desculpa, tá, Carlão, é que a gente vai entrando para tudo, por causa que o projeto é o todo, né? Mas, sendo que a contribuição da Previdência é uma parte do empregador e uma parte do empregado. Então, quando ele não deposita para a Previdência, ele está roubando do empregado também. A parte que era do empregado fica no bolso e ele não coloca no INSS. Então, além de ele não fazer a sua parte, ele está pegando a parte do trabalhador e embolsando. É um crime isso, que deveria ser apurado. E não se fala sobre isso. Não se coloca, quer conversar sobre reforma da Previdência? Vamos conversar, mas primeiro paga a dívida. Paga a dívida do que é e vê o que é o rombo na verdade. Aí nós conversamos o que pode ser feito, o que não pode ser feito, a questão de idade, o que vai ser, se houver necessidade. Porque nós temos convicção que quando chegar e fizer o pagamento dessa dívida de todo o que se deve, a Previdência Social e também retomar os empregos, né, por causa que se não tem trabalhador com carteira assinada, não tem quem fica contribuindo. Através da reforma trabalhista, com esses contratos aí, diminui um monte de trabalhador contribuindo no INSS, e com a proposta aí que vem, que se avizinha aí, que é a tal da carteira verde e amarela, também não vai ter a contribuição para o INSS. Se não tem contribuição no INSS, é lógico que vai ter menos contribuição na Previdência. É óbvio. Então, paga-se a dívida e retomamos o emprego como estava. E vamos ver se precisa fazer essa reforma. Garantimos que não precisa. Em 2017, quando foi feito o estudo, aí é mais uma parte do Dari, né, que ele tem todas essas partes, mas, se eu não me engano, foi em 2017, foi feito um estudo sobre a Previdência, que nós não estávamos com essa... 2017, não. Foi 2013, se eu não me engano. Que não estava ainda com esse
alto índice de desemprego, a Previdência Social, com o pagamento da dívida e a Previdência sendo paga pelos trabalhadores do jeito que estava, ainda ela se sustentava aí por mais de 100 anos. Tranquilamente, sem precisar fazer nada. Então, não existe essa questão, esse rombo que se fala dentro da Previdência. Voltando na questão da reforma trabalhista, então, como eu estava falando, a questão da individualidade se ponderou, e atacaram também a questão da organização dos trabalhadores. Quando chega você, sindicato é bandido, movimento social é bandido, todos os movimentos criminalizam o movimento social, é único e exclusivamente para poder não ter o poder do trabalhador, daquele brasileiro que é mais precarizado, né, que está precisando da sua terra, precisando do seu lar, precisando da sua condição de vida, poder se organizar dentro de algumas organizações, né, para poder fazer a luta. É esse o projeto. Não é por conta que existe desvio. Aliás, no setor privado existe mais desvio do que no setor público. A gente sabe muito bem disso. Quando se fala para poder privatizar, o único motivo que tem para poder, falando aqui dos desvios, da corrupção, é se esconder através de uma cortina, porque vai existir, mas só que vai ir para a mão direta do setor privado. Só isso. E muito mais ainda. Eu faço parte de uma empresa chamada CPFL, que tem muita gente aqui que acha ainda que é estatal, né? Mas foi privatizada em 96. E ela foi vendida, lá em 96, ela foi vendida por 2 bilhões, eu vou arredondar, foi vendida por 2 bilhões, não, por 1 bilhão e pouco, na época. No primeiro ano pós a privatização, já deu um lucro de 2 bilhões. Então, você percebe que só troca de mão. Vai existir, e vamos falar o que é a CPFL, que é as empresas de energia elétrica, tudo que lucra. É um bem social. É energia elétrica necessária para poder um ser humano viver hoje. É obrigatório. Eles têm a necessidade de ter aquilo lá. Não tem como fugir daquilo. Que nem a água, que nem o alimento. Ele não tem como fugir, é um bem social. Então ele é obrigado a pagar aquilo lá e estão lucrando através de altas tarifas, etc., que todo mundo sabe. Então só muda as mãos. Se tivesse uma CPFL no setor público com esse lucro, com esse tanto de dinheiro ganhando e ficando na mão da União, né, estariam falando que onde está indo meu dinheiro? Que estão roubando tudo. Aí eu digo, na mão da União, existe muito mais olhares, existe, assim como existe no setor que eu falei, existe muitas pessoas aí que têm a má intenção, que quer pegar o dinheiro do trabalhador e colocar no bolso, mas só que tem muito mais olhares para poder chegar e repartir nas caixinhas necessárias, assim como acontecia, estou nessa camisa aqui, como acontecia na questão do pré-sal. O pré-sal, ele começou a ter o seu lucro, é um marco no país, que agora está sendo entregue, e tinha uma caixinha destinada à educação todinha. Parte dos royalties vai para a educação. E isso também se aproveita para poder tirar, para poder não ter o investimento na educação. Porque ter pessoas educadas é pessoas críticas, pessoas que pensam, pessoas que lutam e pessoas que faz acontecer no país. E isso não é interessante para esses governantes que estão com esse projeto de acabar com nós brasileiros, com as nossas crianças, com nossas riquezas, querendo entregar todo qualquer tipo de riqueza. Não é interessante para eles. Quanto mais não temos acesso à nossa educação, não temos acesso o que é de direito nosso, mais eles querem que o nosso povo fique submisso, fique dependendo da situação que eles estão colocando. Mas nós, da Central Única dos Trabalhadores, não vamos deixar isso acontecer. Acabamos de vir de um congresso, onde foi aprovado muitas questões de luta. Temos aí, dia 30, estamos indo lá para Brasília, para poder fazer mais uma jornada de luta lá em Brasília. E também, dentro lá do Congresso, nós aprovamos que esses trabalhadores nós não vamos deixar só. Vamos deixar com a gente. Eles vão ser trabalhadores, associações, trabalhadores que estão nessa situação precária, que não tem um sindicato organizado, trabalhadores que não têm onde se apoiar
vai poder se filiar direto à Central Única dos Trabalhadores, na cabeça, para poder ser representado e assim poder fazer a luta junto com as outras categorias que hoje estão bem organizadas, eletricitários, metalúrgicos, professores, etc., para poder fazer a luta tudo junto, porque a luta tem que ser coletiva, nunca se consegue nada individualmente. Paro por aqui, gente, desculpa se eu me alonguei, só para poder chegar uma eufórica aqui, que eu estou chegando de um ato onde está acontecendo essa questão. E eu quero aproveitar esse finalzinho e fazer essa denúncia, que é os trabalhadores, né, dali, que está lá do lado, os trabalhadores da FUNCAMP estão prestes a ser demitidos, mais de 330 trabalhadores estão para poder ser demitidos, com um projeto que é de tirar essa estrutura hoje, que é da FUNCAMP, e colocar uma terceirização precária para aqueles trabalhadores que estão lá, numa situação diferente do que eles estão. E existe um trabalhador que está assim sempre, como em todo lugar, um trabalhador, companheiro Sidney, que estava à frente da luta, fazendo a luta, pegou a Assembleia Geral, na Assembleia Geral que aconteceu semana passada na Unicamp, pegou o microfone para poder denunciar o descaso com os trabalhadores, o processo que está acontecendo, e ele foi demitido por conta de fazer essa denúncia. Então, estávamos lá fazendo nosso ato em defesa dos trabalhadores e pela reintegração do companheiro Sidney, que diga-se de passagem, para quem conhece aqui, é cipeiro. Foi demitido participando da CIPA. Então, estávamos lá para poder, foi entregue a carta, esperamos ainda hoje que esse trabalhador seja reintegrado. Obrigado, Carlão, desculpa aí o alongar aí. Obrigado, Carlos. Bom, eu queria anunciar aqui a presença do vereador, membro também da nossa comissão, o vereador Pastor Elias. Obrigado da presença, pastor. Fica à vontade para compor a mesa aqui conosco. Também queria o Gustavo Zacato, que é da presidência aqui da Câmara, e o Ricardo também aqui presente. Né? A Sônia Maria, que é da diretoria estadual do sindicato da FUSE. Obrigado da presença, Sônia. Também já aqui conosco Paulo Martins, que é diretor do Sindicato da Construção Civil, que também depois vai estar usando a palavra. Eu queria passar então aqui para o Dr. Carlos Alberto de Oliveira, que é gerente regional do trabalho do Ministério do Trabalho Regional Campinas, para também trazer aqui a sua contribuição. Queria também anunciar a presença aqui do Juarez, que é ex-sindicalista, é membro do Conselho Municipal dos Idosos, Paulo, que é do MBL, aqui presente também, o André, cidadã, está aqui representando o Dene, que também é da nossa assessoria, mas eu vou aqui passar rapidamente, conforme for chegando aqui as presenças, a gente vai anunciando aqui nas próximas falas. Bom. Alô? Tá ligado? Tá. Bom, boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação estar aqui. Gostaria de agradecer ao vereador Carlão pelo convite para refletir um pouco sobre o que vem ocorrendo no Brasil e que construção é possível, mais do que qualquer outra coisa. Num primeiro momento, nós tivemos aí tudo aquilo que foi feito de construção ao longo da história do país, nós vimos desmoronar. E não só vimos, como estamos vendo e estamos constatando que várias situações que estão sendo chamadas de paradigmas, né? Ou seja, várias definições do arcabouço jurídico já não existem mais. E, por incrível que possa parecer, as empresas estão com medo de aplicar a legislação dentro das possibilidades que elas já têm. Até porque elas não têm também segurança para aplicar o que foi aprovado, porque com isso, num primeiro momento, elas vão perder muito. Vão perder mão de obra, vão perder mercado, vão perder produção com qualidade. E a grande aposta é preparar o país para um cenário diferente, em que a situação da inteligência emocional tome conta dos postos de trabalho. E tomando conta dos postos de trabalho, então, aí o movimento empresarial tem uma outra situação, uma outra realidade totalmente diferente daquilo que a gente
vem tendo ao longo da história da construção do capital nos últimos 200 anos. Se imagina ser uma grande revolução com imensos impactos, dos quais ninguém consegue prever o que vai acontecer. Algumas pessoas estão extremamente preocupadas com essa situação, outras nem tanto, e tem gente que aposta que nada vai acontecer, né? Então, nós estamos para tudo quanto é gosto. De repente, aqueles que, como nós, têm uma cultura de trabalho em que se tem um horário estabelecido, uma forma sistematizada, um horário de paralisação, uma remuneração, essas questões já não serão mais objeto de prática para gerações que já estão entrando no mercado a partir de agora. Nós temos tido uma mudança de cultura muito intensa. A situação da velocidade da comunicação faz com que as pessoas necessitem de uma velocidade maior, principalmente de resposta, né? Quem tem o WhatsApp sabe disso. Você passou uma mensagem, 15 minutos depois não tem resposta, você já manda a mensagem de novo e fala, viu, vai me deixar no vácuo até quando? Nossa, a gente ficava 15 dias de um recado, de um telefone, né? De um telefone na época, né? De comunicação. E essa velocidade está fazendo com que as relações tenham que ter decisões muito rápidas, né? Mas uma análise muito superficial. Não tem grandes profundidades. É só para tirar da frente e ir para adiante, né? Ou seja, essa nova cultura ou esta nova forma de agir que muda a cabeça de todo mundo está mudando a forma com que a gente se relaciona. E relação geral, relação pessoal, relação profissional, relação social. As nossas relações estão modificando muito rapidamente. Claro, existem grandes preocupações. Teremos emprego? Ou só teremos trabalho? A grande discussão é só trabalho. A legislação está favorecendo que haja trabalho. Não digo favorecendo. Ela está regulando possibilidades de trabalho, mas não as relações de emprego. As relações que podem ser terceirizadas hoje nos colocam numa condição em que vários países já têm, é que você não tenha uma mão de obra efetiva mais. E somente mão de obra volante. Naquele momento eu preciso de pessoas, eu contrato pessoas para aquela situação, acabada aquela situação, acabou a relação. E para isso eu não preciso ter a relação de emprego que tem por princípio não ter prazo, ser indeterminado. Né? Se eu tenho uma situação de projeto definido, se eu tenho uma situação de trabalho específico, semana passada tivemos a regulamentação nova, né, do trabalho temporário. Então, as pessoas vão ter o quê? 6 meses de um contrato temporário, com prorrogação de mais 3 meses, são 9 meses, viu? Em 9 meses já deu para fazer o que tinha que fazer, acabou, não preciso efetivar mais ninguém. Imagina um temporário nesse período de comércio para ser efetivado, demorar 9 meses. Acabou toda a sazonalidade, né? Vai ser efetivado ou não? Então, hoje nós estamos vivendo uma situação muito diferente. Acho interessante essa discussão estar numa comissão de direitos humanos, porque quando a gente fala de questões precárias, nós estamos falando em animalidade, né? Nós estamos falando de luta pela sobrevivência desesperada e desenfreada, porque é instintiva, né? Ou seja, a falta das necessidades ou do atendimento das necessidades, já dizia Maslow, leva as pessoas a ter em si necessidades que são vitais e fundamentais. Então, à custa de ter emprego, as pessoas não vão pensar na qualidade do emprego, ela só vai pensar em ter algum emprego, não, ou em ter algum trabalho, ou em ter algum ganho, porque ela precisa sobreviver.
Então, se nós estamos falando do trabalho pela luta da sobrevivência, nós precarizamos. Porque luta pela sobrevivência não é estabilidade para ninguém. Só começa a ter necessidade outra quem já está estável, quem não precisa ficar correndo todo dia para ganhar o que tem que comer. Quem tem que trabalhar para aquilo que vai comer é animal. E na animalidade o que impera é o instinto. Então aí as pessoas não vão ser só competitivas, elas vão ser destrutivas, porque a selvageria pode tomar conta. Então essa é uma situação extremamente relevante, e aí quando se discute em direitos humanos é para elevá-lo à condição de humano e não a mantê-lo como um animal, porque animal é a nossa natureza. Nós somos animais, nós não temos um animal. Temos dentro da gente? Não, nós somos. Então, se a animalidade for aflorada, nós vamos ser selvagem mesmo, né? E aí, seja o que Deus quiser. A outra situação que está na ponta contrária, que eu vejo pouca gente discutindo, é que o ser humano, embora seja um animal, ele é um animal racional. Então, a gente faz de tudo para brigar para que ele tenha uma natureza mais humanizada. Mas ser humano também não é suficiente para ele ser feliz, ou para ele se realizar. E aí vem todas as igrejas dizendo que para se realizar ele precisa ser divino. Ele precisa ser divinal. O direito humano coloca um ponto de equilíbrio entre a selvageria e a santidade. Para alguns. Então, quando a gente está falando numa discussão de direitos humanos, nós estamos vendo qual é a possibilidade das pessoas se tornarem mais humanas, ou de se manterem mais humanas, para depois galgar a situação futura que possa até extrapolar a sua própria natureza, numa situação de sublimação das suas próprias necessidades, do seu próprio eu, ou dos seus próprios interesses, e brigar pela vida dos outros. Então, só vai ser solidário quem ultrapassar a condição humana. Porque quando eu sou humano, eu só serei solidário se eu tiver um interesse para ser solidário. Eu vou fazer porque vou ganhar para isto. Quando se extrapola a natureza, vou fazer pelo bem-estar do outro. Porque a minha condição, a minha natureza, a minha estrutura, a minha forma, os meus valores já estão estabelecidos. Isso não me faz falta mais. Então, quem está realizado com si, não consegue ser feliz se não vê a melhoria da vida do outro. Por isso, os valores da gente mudam em relação à vida. A gente, no começo, vai fazer de tudo para ser rico. Depois a gente vê que a riqueza é outra coisa. E depois, quando você vê que, puxa vida, eu tenho uma riqueza imensa, eu não vou me conter, eu vou querer que o outro também participe disso. E que não necessariamente seja do meu dinheiro. Né? Porque se ele quiser só o meu dinheiro, ele é bem animal mesmo. Né? Ele vai querer só, venha a nós o vosso reino, nada. Eu vejo que essas relações é que precisam ser discutidas, porque governos têm discutido o que devem ser as relações de trabalho. Os decisores do mundo têm feito essa discussão, sejam eles empresariais ou governamentais, mas ninguém está perguntando para a gente o que é que a gente quer de trabalho. E que construção a gente acha ideal para que essas relações se deem. E dentro de uma situação que não seja só razoável, que possa ser bom para todo mundo. Porque, em princípio, parece que isso é possível. E em alguns momentos a gente já experimentou isso. Então a gente sabe que isso é bom. Porque quando todos ganham, o país muda. E aí sim, você não passa só por uma situação de crescimento. Você passa por uma situação de desenvolvimento. Porque as bases passam a ser construídas de maneira mais séria, estruturada e mantida, para que possam ter outros saltos nessa direção. O que a gente tem visto muito é que as formas que têm surgido de trabalho têm feito com que não haja mais a necessidade de emprego.
Então, o que a gente tem visto? A uberização. Nossa, a empresa Uber. Quem é a Uber? É um sistema. Tá? Então, ela não é uma empresa. Olha que coisa, parece que já estamos desvinculando a situação, inclusive, da estruturação empresária. Né? E por que a gente fala isso? Porque sendo um ente de ficção, né? E o direito tem muito disso, porque antes de existir a ficção científica, existiu a situação jurídica. Né? Empresa é uma ficção de pessoa. Ela é tida e a vida como uma pessoa real, concreta, mas que na realidade nada mais é do que uma construção. É uma ficção jurídica. Que toma responsabilidade porque esconde a responsabilidade do sócio. Esconde o seu sócio sempre. Então ele não tem que responder. E como responder não é aquele que tem a resposta é aquele que assume a responsabilidade sobre a decisão tomada. Então, se eu não tenho isso claro, se eu não tenho como responsabilizar? Ou quem assume a responsabilidade? Então, nesse sentido, nós estamos vendo que as pessoas querem prestar serviço ou querem trabalhar. Por que as pessoas querem trabalhar? Porque todos os seres humanos são produtivos. É da natureza humana ser produtivo. E nós produzimos tanto que a gente, muitas vezes, até dormindo, não para de produzir. A nossa natureza produz naturalmente. Tem produção física, tem produção intelectual, tem N fatores de produção. E nós somos tão produtivos que somos, inclusive, reprodutivos. Né? Nós somos capazes de reproduzir alguém que vai ser produtivo à semelhança nossa. Olha que interessante. E a gente não para, porque quando nós estabilizamos, eu achei interessante essa figura de uma pessoa que estava analisando um eletrocardiograma, né, que fica né, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Né? Ele falava, poxa, esse daqui é o desenho da vida. Né? Não, isso aqui é o desenho de um eletrocardiograma. Não, é o desenho da vida. Ele vai ser sempre cheio de altos e baixos, porque se ele estabilizar, você morreu. Então, quando o eletro estabiliza, ele faz pi. Foi. A nossa vida é assim, cheia de altos e baixos, que são os desafios, né, inerentes da própria vida, que vão fazer com que a gente tenha estes movimentos, que são os estímulos, para bem viver. E é isso que faz a construção. Então, quando a gente está falando de trabalho, de produção, acima de tudo, nós não estamos falando de número, nós não estamos falando de produto, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de coisas muito mais profundas do que simplesmente a estruturação sistêmica de pessoas que se encontram para fazer algo. E o fazer algo é tão interessante porque a gente só vai buscar fazer aquilo que é benefício para alguém. Porque se eu criar alguma coisa que é prejudicial, ninguém vai querer adquirir. Então, por isso leva o nome de bem. As pessoas são produtivas e elas devem ser produtivas, ou a finalidade da produção é produzir bem. Produzir bem não é só bem feito, é produzir algo que seja benéfico para as pessoas. E todos os que produzem, não produzem para o seu próprio bem. Porque se as pessoas só produzissem para o seu próprio bem, imagina uma pessoa que sempre sonhou em ter uma fábrica de clipes, né? E adoraria ter clipes, e faz aquele mundaréu de clipes e põe numa piscina, né? E se joga como tio Patinhas e nada de braçada e fala, nossa, agora eu estou feliz. De que adiantou? De nada. Quando ela se torna feliz? Quando ela vê o seu produto circular. A circulação, ou seja,
quanto mais pessoas tiverem acesso àquilo que foi o benefício produzido, é que vai fazer com que haja realização. Então, as pessoas que são empreendedoras só estarão satisfeitas quando verem aquilo que é o seu bem, fazer bem às pessoas. E aí sim, ele foi um grande benefício para a sociedade. Do ponto de vista das relações humanas, não é um discurso difícil de se fazer e de se convencer, sejam empresários, sejam gestores, sejam sindicalistas, sejam trabalhadores. Porque parece que todo mundo entende tranquilamente isso. Só que os interesses são outros. E aí é que a coisa pega. Por quê? Porque tem aqueles que têm uma situação de querer tudo para si. E somente para si. Para juntar para si, para entesourar para si. E fica nessa paranoia. O cara é doente. E eu falo isso porque falo em reunião de empresário isso. Tem muita gente doida gerindo empresa. Muito, não é pouco não. É uma doideira. E aí a gente está falando de desvios. Por isso a gente tem tantas questões para serem trabalhadas nos ambientes. Porque as relações não são humanas. E aí falta às pessoas a possibilidade de alavancarem o seu próprio crescimento, o seu próprio desenvolvimento e de todos aqueles que estão consigo. Preocupa quando a gente precariza, porque a gente dá às pessoas a possibilidade da disputa selvagem sobre as migalhas, enquanto outros estão ficando com todos os lucros daquilo que se produziu. É possível fazer isso ao longo de muito tempo? A gente não sabe. Porque é o desespero das pessoas que vai fazer com que a sociedade mude, infelizmente. Então a gente só teve algumas construções quando atingimos o caos. E tem situação que parece que se não chegar nesse estágio, as pessoas não vão reagir. E aí sim, a sobrevivência fala mais forte. Por que que tem alguns países que quando se fala de uma reforma, vai todo mundo para a rua? Porque ela está sentindo que a sua vida está em jogo. O risco é muito grande de morte. Quando as pessoas não tiverem esta situação, enquanto elas tiverem alguma pílula dourada que iluda a sua situação, ela não vai achar que é com ela. Ela vai continuar alienada. E nessa alienação, a gente não vai entender o que está acontecendo e nem o processo. A gente vai ficar que nem o sapo que fica cozinhando na panela, né? E morre porque ele se habituou até certo tempo com aquele fervor. E depois ele não consegue mais ter força para levantar. Então, o nosso problema com relação à questão trabalho é que, além dele ter um valor muito forte, chamado valor de vida, né? A dignidade das pessoas é medida pelo trabalho. É o trabalho que dignifica o homem. Isso está na Constituição. E isso é muito forte, porque é a vida dele que está em jogo. Então, sem o seu trabalho, dizia lá o poeta, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se mata. Não dá para ser feliz. E é esse o ponto crucial. Ou seja, o trabalho mexe com a vida de todo mundo, com a estrutura de todo mundo. E falta de trabalho por determinado tempo coloca-o numa condição de se entender e se ver incapaz. Não é só desalento. Desalento, ele não tem mais força para procurar trabalho. Depois, ele já acha que não presta para nada. Esse é o problema mais sério que a gente vai enfrentar enquanto sociedade. E é por isso que as doenças mentais devem avançar absurdamente no século XXI.
Porque se o fator trabalho desencadear este processo, nós vamos ter uma crise mundial, uma epidemia mundial, em que muita gente vai morrer. E isso já está medido, inclusive. Já se sabe, ou já se estima, inclusive, quantas pessoas precisam morrer. Isso é muito perverso. Então aí nós estamos falando de perversidade. De pessoas, em tese, bem intencionadas. Olha que coisa. Então, para a gente transformar a sociedade, nós vamos precisar juntar todas as pessoas que se apresentam como sendo bem intencionadas, para que elas se manifestem, não, para que elas façam uma construção coletiva daquilo que é necessário fazer. Então é preciso pegar as universidades, é preciso pegar as igrejas, é preciso pegar os clubes de serviço, é preciso pegar as associações, os sindicatos, todo mundo, para fazer uma construção coletiva. É possível? Não sabemos. É utópico? Eu não tenho dúvida. Porque é graças à utopia que a gente tem aonde se mirar para poder criar forças suficientes para permanecer lutando. Mas as possibilidades dessa costura só se darão se a gente abrir mão dos nossos interesses particulares para o bem comum. Porque é a única forma de ter uma relação de respeito às diferenças, aos potenciais, às habilidades e às formas com que as pessoas podem produzir. Algumas não vão ter nenhum interesse em renda, e tem muita gente que trabalha sem ter renda. Tem gente que não precisa, e tem gente que não tem esse escopo. Tem muito missionário, tem muito sacerdote, tem muitas freiras, mas tem muita gente com muito dinheiro que também não faz esse tipo de trabalho para isso. Como tem gente que não tem nenhum acesso ao mercado, que continua trabalhando, produzindo e também não está ganhando. Tem gente que vai buscar ganhar para a sua subsistência, apenas e tão somente. E tem gente que vai se satisfazer com muito pouco, porque a vida não é só trabalho. E ele vai querer viver, não vai querer trabalhar. Ele vai escolher as horas de trabalho. E essa geração que está vindo está fazendo isso. E está deixando atônito as pessoas do mercado. E tem aqueles que são gananciosos, nunca vão se contentar com aquilo que têm. E sempre vão buscar mais e mais e mais e mais e mais o tempo inteiro. Os mercados estimularam isso, né? E não a subsistência sobre aquilo que tem. Estabilizar a situação vai depender de N fatores, mas é preciso pactuar. É preciso um pacto social para que isso consiga se desenvolver, na minha visão. Humilde visão, inclusive, de quem está numa ponta que vê precarização o tempo inteiro. Que vê embate o tempo inteiro entre capital e trabalho. Que vê as condições se tornando desumanas. Quando você coloca a pessoa sob risco de morte para trabalhar. Quando você, tendo um monte de gente na região para ser empregada, vai trazer gente de fora para vir para cá. Por quê? Porque o daqui não vai se submeter a ter um alojamento daquela ordem, daquele jeito, naquela condição. Não vai trabalhar por aquele salário que está sendo oferecido. E tem gente que se torna profissional dessa situação de ir e vir. Tem gente de determinados estados, e a gente discute isso muito na construção civil, que todo ano vem para cá. E todo ano fala, estou sendo explorado e sou escravo. Uai, se você já foi resgatado, já foi libertado, o que você voltou a fazer aqui? Estou entendendo. Você sabe que a condição é essa. Por que você se colocou de novo nisso? Então, esse não é o explorado. Esse é aquele que se coloca nessa condição para ganhar mais. E aí ele viu uma outra possibilidade de mercado, né? De como alavancar mais ganho na precarização. Né? Então, nós temos de tudo, para tudo quanto é jeito e tudo quanto é gosto.
com relação às características do trabalho, o que a gente está vendo é que uberização, bicicleta, motoboy, assim, muita gente trabalhando sob a sua própria responsabilidade, sem nenhum sistema de segurança. O mercado está buscando o quê? Não ter empregado. E a legislação já favorece isso. Ele não precisa ter empregado nenhum mais. Ele pode terceirizar tudo. E se ele terceirizar para pequenos empresários, microempreendedor individual ou qualquer coisa que o valha, ele não está fazendo nada ilegal. Porém, cada um está assumindo a própria responsabilidade sobre o trabalho que vai ser feito para alguém. A sociedade, no fim, é que vai pagar a conta, porque ela já paga essa conta. Se não tivesse risco, perigo, a gente não teria muito o que fazer. Mas Uber, por exemplo, já está ficando difícil trabalhar à noite. Tem muita gente que já não trabalha mais e ele não pode recusar. Então ele fala que não encontrou, vai pelo perímetro e não para. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ser assaltado ou assassinado. Vi no começo do ano uma situação da própria Uber em que eles estavam fazendo um projeto piloto em que já não tinha mais motorista. Então, primeiro eles fizeram com que a população toda ficasse dependente do sistema, e depois que todo mundo está dependente, eles simplesmente colocam veículos dirigindo sozinho. E aí todas as pessoas que estavam vinculadas a ele não tem mais nenhuma situação de continuar prestando esse serviço. Ficaram sem nada. Ou seja, todo mundo na rua. Então, aí sim eles perceberam que a situação os atingia. Bom, eu paro por aqui. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. Bom, para a gente agora rapidamente passar aqui para o Dari. A gente gostaria de ter mais tempo para isso, mas infelizmente o tempo nosso é bastante curto, então não dá para... Fica à vontade, Carlos. Conforme eu tinha falado para você, Carlão, tem que ir para São Paulo, uma reunião que começa às 4 horas, com certeza não vou chegar no horário também, mas tem que partir para lá. Eu agradeço o convite, e eu quero aproveitar esse último aqui só para poder chegar e fazer uma outra denúncia que eu esqueci de fazer, que é a questão dos 1.050 trabalhadores contratados de Furnas que estão sendo demitidos agora nesse momento. Só deixar registrado esse repúdio nosso, e que é também um espelho da precarização do trabalho, porque o argumento é que é ilegal a contratação de uma empresa pública, e agora Furnas solta um edital para terceirizados para as mesmas funções, que é operador de subestação. Olha o perigo que está sendo colocado. Então, a questão é precarizar o trabalho mesmo. Então, mais um exemplo trazendo aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Boas Obrigado, Carlos. Fique à vontade, viu? Boa tarde. Eu vou ter que fazer uma fala bastante breve, porque o tempo já são 3h23 no meu relógio aqui. Então, vou começar agradecendo o convite, dizendo que na Comissão de Direitos Humanos é muito central discutir a questão dos direitos trabalhistas, porque, no fundo, o que está em debate não é que temos vivendo transformações tão substantivas no trabalho. E, de fato, nós estamos vivendo. Não podemos ignorar que, de fato, as transformações são muito substantivas e estão reorganizando o trabalho no período contemporâneo. Existem muitas manifestações nesse sentido. Mas a questão de fundo que você coloca é como adequar as relações capital-trabalho no contexto de mudança. E o que está se discutindo é, nesse sentido, muito mais um regresso social do que uma coisa progressista, de não considerar que o centro de todo desenvolvimento humano é a pessoa.
E como não está se enquadrando aqui a pessoa, é fundamental que na Comissão de Direitos Humanos esse tema seja pautado. Porque qual é, na minha opinião, o centro da discussão da reforma? E ela é muito parecida aqui que em alguns outros lugares no mundo que ela está sendo realizada. Tá? O centro da discussão da reforma é no sentido de ampliar a liberdade do empregador em estabelecer quais são as condições de contratação, uso e remuneração da força de trabalho. No sentido de desconstruir uma série de direitos e proteções que na história da humanidade foram construídas e consolidadas, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, tá? Do Tratado de Filadélfia. Então, toda a questão da reforma, nesse sentido, é de tornar as pessoas, deixar as pessoas na condição mais vulnerável, insegura, para ela aceitar as condições de emprego existentes. Né? As condições de emprego, estou falando emprego. Por quê? Por que eu estou falando de empregos com tanta ênfase? Porque você fala, hoje nós vivemos a questão de uma sociedade do trabalho no emprego. Então, sempre fazer uma distinção, de fato, entre emprego e salários. Mas nós continuamos tendo substantivamente uma sociedade em que, e por isso que é emprego como condição, em que as pessoas estão trabalhando para outros e essas outras que contratam as pessoas se apropriam de parte da riqueza gerada por elas. Tá? Você pega, por exemplo, o processo das plataformas digitais, da uberização. Tudo bem, é um logaritmo que organiza a atividade econômica, mas por trás tem uma pessoa física que se apropria de 25% da riqueza produzida por esse trabalhador motorista, né, por exemplo, do Uber. 25% vai para essa pessoa. E não é sem razão que essa chamada pessoa jurídica, o seu valor no mercado acionário explodiu nos últimos anos. Era algo absolutamente significante e hoje é uma das empresas que mais se valorizou em termos acionários, em termos do seu valor de mercado. Tá? Por quê? Porque ela conseguiu organizar uma forma de mobilizar um conjunto de trabalhadores em que esses trabalhadores entram com seus instrumentos de trabalho, o carro, o aplicativo, né, mas eles são regidos por regras fortemente rígidas de quem organiza essa atividade e não só são regidos por regras de quem termina como esse trabalho deve ser realizado, como que a apropriação do resultado desse trabalho também é feito por quem controla exatamente essa plataforma digital. Tá? Então nós temos que olhar no sentido seguinte, se nós olharmos o mercado de trabalho hoje e os reflexos da reforma, nós vamos perceber o seguinte, os trabalhadores estão numa condição mais vulnerável, estão numa condição mais insegura, e vou explorar muito isso. Nós acabamos de publicar um livro que chama-se Reforma Trabalhista no Brasil, Promessas e Realidades, que a gente procura discutir exatamente quais são os reflexos, que é o tema da mesa hoje, da reforma trabalhista brasileira. Tá? E, claro que é um balanço de 1 ano e meio da reforma aprovada, ou implementada, melhor dizendo, aprovada em 2017, em julho, e implementada em novembro de 2017, no ano e meio da aplicação da reforma, alguns resultados preliminares nós podemos indicar sobre o que está acontecendo no mundo do trabalho. Obviamente que tudo que está acontecendo no mundo do trabalho não pode ser atribuído à reforma, até porque na discussão da tramitação da reforma nós fizemos um dossiê chamando a atenção o seguinte, achar que a mudança da legislação vai ser impulsionadora da nova realidade do mercado de trabalho não é uma promessa que pode ser realizada. Por quê? Porque o mercado de trabalho, o emprego que se cria, a quantidade de emprego, o tipo de ocupação e remuneração, ela é influenciada por inúmeros fatores muito mais complexos do que simplesmente a legislação. Depende muito do modelo de desenvolvimento, né? Depende muito das opções de políticas sociais. Vou citar um exemplo bem clássico, histórico. Nós todos hoje estamos vivendo a Revolução 4.0, com grandes mudanças no padrão tecnológico. A segunda Revolução Industrial também foi, na época, foi uma revolução sem precedentes na capacidade de ampliação de produção. Depois da segunda Revolução Industrial, parecia que o mundo ia para a bela época. Mas não foi para ela bela época. Nós vivemos duas guerras mundiais, vivemos um período de crise econômica muito forte nos anos 20,
inclusive com o desemprego chegando em alguns países, como na Alemanha, a 40%, Estados Unidos chegando próximo de 30% a taxa de desemprego, no começo dos anos 30, a partir da crise de 29. Ou seja, vivemos um mundo de bastante turbulência. E o que aconteceu do ponto de vista... só aconteceu uma melhora no mercado de trabalho depois de um certo pacto feito entre as nações, a partir do Bretton Woods, dando uma certa autonomia aos Estados nacionais para desenvolver políticas próprias de desenvolvimento e prestação de serviços sociais. O emprego só foi retomado, e a taxa de emprego diminuiu substantivamente, a partir do momento que a sociedade decidiu que parte daquele ganho de produtividades obtidos pela Revolução Industrial fosse destinado para a estruturação dos serviços de saúde e de educação. E aí sim se empregou muita gente, porque saúde e educação empregam muita gente. Porque ainda, mesmo que você tenha avançado do ponto de vista tecnológico, ainda hoje são setores que demandam ainda muita força de trabalho. O emprego não foi desenvolvido nem na dinâmica do mercado, nem na ampliação da capacidade de produção, nem, claro que ajudou, na incorporação dos trabalhadores àquele padrão de consumo que eles tiveram acesso a partir dos efeitos da segunda Revolução Industrial. Mas o emprego se tornou uma realidade, vamos chamar, marginalizada para o conjunto da população, ou seja, o quase em pleno emprego só se viabilizou quando se estendeu, de fato, o serviço de saúde e educação. Tá? Hoje, o que se coloca a questão da reforma? A reforma foi feita prometendo o seguinte, se fizer a reforma, nós vamos ter uma retomada do emprego, vai cair uma queda do desemprego, vai ter uma formalização, vai ter uma modernização, vai gerar mais segurança jurídica no país. O que a nossa conclusão de estudo mostra? Aqui. Primeiro, a reforma não foi capaz de impulsionar o mercado de trabalho. O índice de criação de emprego pós-reforma continua na mesma situação que o país vivia a partir da crise de 2015. Tá? Ou seja, o desemprego extremamente elevado. Em função do tempo, não vou conseguir citar muitos dados, mas vou lembrar um só, que eu acho que reflete melhor o que é a situação do mercado de trabalho brasileiro. Hoje, em torno de 28 milhões de brasileiros e brasileiras estão na condição de subutilizados, ou seja, estão desempregadas, ou estão trabalhando em bico e gostariam de trabalhar mais e não conseguem, ou estão desalentadas, querem trabalhar, mas já não estão procurando emprego, ou estão numa condição que não conseguem nesse momento trabalhar por uma série de fatores pessoais, ou sociais onde ele está residindo. Tá? Então, ou seja, 28 milhões de pessoas gostariam de ter um emprego melhor, e hoje não tem na situação brasileira. A taxa de desemprego, se somarmos a taxa de desemprego aberto com o desalento, depois da reforma não houve nenhuma inflexão nesses indicadores. É verdade, e o que isso explica? Não é pela reforma ou não, é pela dinâmica econômica que não conseguiu se retomar. E porque o fator fundamental da criação do pós-trabalho depende da economia, não só do crescimento, mas do tipo de ocupação que se gera. Eu citei de novo o exemplo anterior. Quando se investe nas questões sociais, isso tem um potencial maior de gerador de emprego do que simplesmente dinamizar a economia. Minha aluna fez uma tese de doutorado comparando a situação da Colômbia e do Brasil, no período 2004 a 2012, ela pegou os dados e mostrou o seguinte: a Colômbia cresceu mais a economia que o Brasil, mas isso não reverteu tão favoravelmente, por exemplo, nos indicadores do mercado de trabalho. A taxa de emprego caiu muito menos, a taxa de formalização foi muito menor do que a nossa naquele período, os efeitos sociais sobre as políticas geradas são menores. Por quê? Porque a economia colombiana cresceu em cima da mineria, em cima do petróleo, ou seja, de commodities. E isso não serviu para dinamizar o mercado interno, como foi o caso brasileiro. E foi a dinamização do mercado interno que provocou uma situação em que o emprego subiu substantivamente no período anterior. Tá? Então, primeira coisa, a promessa do Meirelles de que com a reforma 6 milhões de pós-trabalhos seriam criados não se viabilizou. Assim como, vamos ser claros, a ideia do atual presidente brasileiro de que para a gente ter emprego precisa ter menos direitos, isso é uma tese que não tem comprovação empírica. No máximo que a gente pode dizer empiricamente, falando a experiência brasileira e internacional, é de que o máximo que a gente pode dizer é o seguinte: se divide
trabalhos com mais gente, jogando muito mais gente na precariedade. No máximo que pode se dizer é isso. Por quê? Você não cria pós-trabalhos novos, porque isso depende muito dos fatores da economia. No máximo você diz, você até pode afetar a taxa de desemprego porque você divide trabalhos em mais pessoas, claro que mais pessoas vivendo precariamente. Tá? Então essa é a primeira questão. Você pega os dados da PNAD, eu fiz referência aqui, mas vocês pegaram os dados do CAGED, da RAIS, os dados mostraram, criou um emprego formal. É verdade, criou algum tipo de emprego formal nesse período. Mas que tipo de emprego formal foi criado? Primeiro, sabe o que formalizou para valer? Motoristas de caminhão. Um dado nosso. Por que motorista de caminhão formalizou? Por causa da greve dos caminhoneiros. Por que a greve dos caminhoneiros foi tão importante? Porque ela estabeleceu um piso mínimo de remuneração a partir da tabela do fretes instituídas e conquistada pela greve. Estabeleceu um piso salarial. A partir do momento que estabeleceu um piso de remuneração, ficou vantajoso contratar os trabalhadores por carteira de trabalho assalariado. Então, cai os autônomos e sobe os empregados. Exatamente por causa de uma intervenção pública sobre um setor que estava totalmente precarizado. E mobilizou e fez um processo. Isso. Então, gerou o contrário. Ou seja, não é a reforma, foi exatamente uma atitude antilógica da reforma que formalizou. Em segundo lugar, formalizou porque cresceu a terceirização. A terceirização também o que é a terceirização? É uma estratégia de gestão das empresas em que ela contrata outra, mas em que ela tem controle sobre o processo todo. Então, ela está subordinada à lógica da empresa principal. Então, nesse sentido, o terceirizado, às vezes, quando ele é um PJ individual, mas ele está subordinado a uma lógica. Então, a subordinação continua existente. Ou ele é uma empresa que contrata, e contrata outros empregados. Ele está, então, na relação de assalariamento direta ou assalariamento que nós chamamos de disfarçada, porque a relação de subordinação continua muito presente. Tá? Então, e criou muito emprego também na área de saúde, inclusive contratação do Estado. Né? Emprego nesse período mais recente, aqui tirando os dados aqui de setembro, que eu não consegui analisar ainda. Tá? Então, que outro tipo de ocupação criou depois? O que nossos dados mostram? Cresceu fortemente os trabalhadores de plataforma digital. Mais de 500 mil novos pós-trabalho nos últimos anos foram criados aqui. Isso. Esses trabalhadores, principalmente os motoristas, que é o processo de urbanização. Cresceu o vendedor a domicílio, cresceu o cozinheiro, ou seja, as pessoas muito fazendo comida. Cresceu quem faz vegetorias, artesanatos para vender. Cresceu também o número dessas ocupações, muito fortemente nesse período, que são ocupações precárias, estratégias de sobrevivência nesse período. É isso que cresceu fortemente, ou seja, não que não cresceram algumas ocupações para ficar, cresceram, mas o que a gente assiste pós-reforma, pós-mudanças que nós estamos vendo na organização do processo de trabalho? Uma crescente polarização no mercado de trabalho, criando poucas ocupações bastante qualificadas e uma massa de ocupações pouco qualificadas. Se nós pegarmos, por exemplo, vendedores, continuou crescendo, telemarketing, que é um emprego continua crescendo, obviamente que é um emprego que vai ser eliminado, porque isso vai sendo substituído pelas máquinas com inteligência artificial, daqui para frente. Tá. Cresceu os trabalhadores de fast food, ou seja, fazendo comida, que mais gente se alimenta fora, e parte dos processos de fazer comida é um processo absolutamente taylorista, né, exige muita qualificação. Tem um estudo nos Estados Unidos que me impressiona muito, dizendo hoje tem um problema que as pessoas não são qualificadas pelos pós-trabalhos que estão sendo oferecidos. Isso é muito comum. Mas hoje nos Estados Unidos, uma das questões que chama a atenção é o seguinte: as pessoas com maior qualificação precisando se ocupar em atividades que exigem baixíssima escolaridade para ser exercida. Isso. Eu mesmo, um aluno meu estava fazendo entrevista sobre o trabalho do Uber, encontrou quem? Um engenheiro formado na Unicamp, falando 3 línguas, tinha trabalhado em empresas multinacionais, tinha vivido fora do país, acabou ficando desempregado nesse contexto, não conseguiu encontrar empregos, ofereceram para ele R$ 1.500 por mês, né, depois da qualificação. Aí o que foi a estratégia dele? Foi para o Uber. Né? Mas não que ele está contente no Uber, falou, estou aqui porque eu não consigo me alocar de novo
de uma forma digna naquilo que estou fazendo, que eu estava fazendo historicamente. Tá? O tempo aqui está correndo, que é o seguinte, estou só chamando a atenção de mais alguns aspectos. Segundo aspecto, não formalizou os contratos. Até que a gente esperava, como rebaixou o patamar do que é considerado legal, formal, poderia ser formalizado. Mas os estudos mostram que não houve um processo de formalização. Hoje, praticamente 40 milhões de brasileiros e brasileiras estão trabalhando na ilegalidade. Ou seja, sem registro em carteira, autônomo sem CNPJ, empregador sem registro. Tá? Então, são 40 milhões de pessoas que estão nessa condição de ilegalidade, né, nas ECs. E os novos contratos oferecidos não têm efetividade até o momento. O contrato intermitente, é o que pegou até, um pouco mais até agora, aqui, o total dos trabalhadores empregados com carteira, né, e aí intermitente é considerado empregado com carteira, né, do total desses empregados com carteira, intermitente significa 0,5%. 0,5%. Cresceu. Estava crescendo, é verdade. Pode pegar? Pode. Porque ela é uma situação de maior precariedade. Tá? Então, o que é? Toda a lógica que eu estou dizendo é o seguinte, ao mesmo tempo que você desenvolveu as capacidades produtivas, tem ganhos tecnológicos que foram fantásticos do ponto de vista da humanidade, você joga os trabalhadores numa condição mais insegura e vulnerável, de precisar viver do acaso, né? De se submeter a condições que nem sempre são dignificantes. Tá? Então, a reforma, nesse sentido, e esse é o terceiro ponto que eu ia chamar, desculpa, só não formalizou também porque você fragilizou instituições públicas. É mais barato contratar sem carteira do que contratar intermitente. É mais barato contratar sem carteira do que contratar terceirizado. Nem todos querem, é verdade. Mas a lógica da concorrência, a partir do momento que se libera tudo, a gente costuma dizer o seguinte, o supermercado que não abria nos domingos, e o domingo se tornou o terceiro dia de maior venda, ele vai perder comparativamente concorrência, mesmo ele querendo ou não, em relação aos outros. Então ele vai ter que abrir no domingo, pela lógica do mercado, da regra. Então, nesse sentido, que vai gerando toda uma bola de neve de crescente precarização do trabalho. E a reforma exatamente está nesse sentido, de jogar esse trabalhador nessa condição de maior vulnerabilidade. Tá? E aí, outro aspecto que nós queremos chamar a atenção, e a questão, então, assim, a partir do momento, para você ter essa lógica de vulnerabilidade, você tem que fragilizar as instituições públicas, você tem que fragilizar os sindicatos, você tem que fragilizar a Justiça do Trabalho, você tem que fragilizar o Ministério Público do Trabalho, porque são instituições que exatamente procuram colocar limites na forma como o trabalho é utilizado dentro do mercado, dizendo, a pessoa humana tem que ser preservada. Que todo o princípio fundante do direito do trabalho é a preservação da dignidade da pessoa humana. Ela não pode ser considerada uma mercadoria. A reforma vai dizer, não, vamos fortalecer a lógica da mercadorização. Você é um produto que tem que ser vendido no mercado, qualquer outro. Obviamente, alguns se dão bem nessa lógica, mas a grande maioria vai se dar muito mal. Vou voltar a isso para frente. Na minha conclusão, só um outro aspecto, então, um pouco nossos estudos, que mostra o seguinte, se a reforma não gerou os empregos esperados, não formalizou da forma como era esperado, os novos contratos tiveram pouco impacto, com exceção da terceirização, que cresceu fortemente e continua crescendo, e que a terceirização, em geral, é uma condição mais precária do que o contratado diretamente. Se isso está acontecendo no mercado de trabalho, o outro aspecto que está acontecendo é as pessoas estão também mais vulneráveis no próprio trabalho existente. E elas estão mais vulneráveis pelas próprias formas como essa relação vai se dando. Vou pegar 2 exemplos para ilustrar essa questão, 3 exemplos para ilustrar isso. Primeiro exemplo, o que está acontecendo com a remuneração do trabalho? Uma parte importante vai se tornando mais variável, vinculados à meta. E outra parte vai se pagando em benefícios ou bens e serviços. O assalariamento, salário direto, hoje é responsável por 70% da remuneração anual, em média, dos trabalhadores de setores mais estruturados da economia. Tá? Vai se tornando isso. Vai 70%. Ao você transformar uma parte da verba em remuneração variável em benefícios, você afeta negativamente as fontes de financiamento da Seguridade, no modelo que nós temos hoje. Ou seja, a Previdência vai recolher menos, diretamente em função dessas mudanças na forma da remuneração. Não estou falando nem das formas de contratação.
Tá? Então a remuneração vai se tornando mais instável. E aí a remuneração ela oscila também de acordo com o mercado, fortemente. E obviamente as pessoas vão diminuindo a renda, tem que consumir menos, que é isso que está acontecendo. O segundo exemplo, jornada de trabalho. O que é a reforma, pós-reforma, que a gente está identificando? Uma polarização da jornada entre as pessoas que ganham mais, que trabalham mais horas, mais de 48 horas por semana, está crescendo, e está crescendo as pessoas que trabalham até 14 horas por semana. Os dois polos. Quem trabalha mais, isso era uma tendência que vinha caindo desde os anos 2000, né? Por uns 15 anos seguidos, ou mais 20 anos, desde o final dos anos 90, havia uma queda da jornada média anual. Agora, o que tem? Uma certa estabilidade, porque cresce as pessoas que trabalham mais de 48 horas por semana. E cresce por duas razões fundamentais. Por um lado, os que estão na estratégia de sobrevivência, então ganham menos, têm que trabalhar mais horas para poder suprir isso. Por exemplo, motoristas de aplicativos. A jornada média no estudo feito com ciclistas em São Paulo é de 9 horas e 36 minutos. Mas, ou seja, 2/3 desses trabalhadores trabalham mais do que a jornada legal. Estão trabalhando mais horas. Uber, quantos que sobrevivem só do Uber? A grande maioria trabalha mais do que as 8 horas regulamentares ou as 44 horas semanais como exigido. Tá? Ou vendedor, qualquer, o que faz comida, o que faz qualquer coisa. E por outro lado, quem está empregado, ou que está em uma ocupação um pouco mais qualificada, duvido que ele consiga trabalhar só as 44 horas semanais. A exigência sobre ele é tão intensa por resultados de que ele vai precisar levar trabalho para casa, ele vai ampliar sua jornada de trabalho também. E essa exigência em torno de metas e resultados, numa sociedade da concorrência, onde as ocupações oferecidas são muito menores do que os ofertantes, essa pressão joga um nível de estresse muito forte sobre a sociedade. Um nível de angústia sobre forte. As doenças do trabalho que o Carlos fez referência do século XXI, que exatamente são o estresse, a angústia, a ansiedade, todas essas doenças, elas têm relação direta, na minha avaliação, com esse ambiente de pressão para as pessoas ter resultados, dele se mostrar competitivo, de se mostrar eficiente. E ninguém, todo mundo sabe, ninguém de nós é eficiente e competitivo em todos os momentos da vida, porque a nossa vida não é linear, né? Nossa vida não é linear. E, obviamente, por isso que em alguns setores as pessoas com um pouco mais de idade vão sendo descartadas e as pessoas mais jovens vão assumindo até que ela tem mais energia, criatividade e depois também vão ser descartadas. Isso. Então, o que estou dizendo? Nesse sentido da jornada, que é uma forma de você dizer, tem limites na forma como a sociedade coloca para você ter civilidade. Então tem limite no jornada de trabalho. E essas questões estão sendo rompidas com a reforma. Não ampliou a jornada para mais de 44 horas por semana. Não ampliou, mas possibilitou, por exemplo, que a empresa possa utilizar as pessoas por 12 horas consecutivamente no dia. Obviamente que isso desorganiza e tem efeitos muito fortes sobre a saúde. E a jornada é um dos temas que mais está pegando pós-reforma. A mudança no padrão da jornada de trabalho. Mas aqui não dá para aprofundar, tem muitos aspectos diferentes sobre isso. Para mostrar, por último, e aí para concluir, que eu já falei mais do que eu queria, eu já falei 20 minutos. Aqui, por último, então o que estou querendo chamar a atenção aqui? Como pesquisador, eu não tenho visto nenhum efeito sustentável positivo da reforma, infelizmente. Precisa modernizar a legislação? Precisa. Mas qual é o critério para modernizar? Dado que o mundo caminha, e aí, diferentemente dos outros processos históricos, houve um caminhar no sentido da civilidade, eu acho, no ponto de vista da relação capital-trabalho, com todas as revoluções tecnológicas que ocorreram nos períodos anteriores. Nós estamos assistindo uma nova fase da revolução tecnológica em que, em vez de você avançar para a civilidade, está tendo uma regressão social, na minha opinião. E você está tendo uma regressão social porque a lógica que as pessoas estão submetidas é de que elas são indivíduos que concorrem no mercado. E cada um tem que ter o seu projeto, tem que ser o seu empreendedor, tem que ter a sua empregabilidade.
Mas essa responsabilidade jogada para o indivíduo, você vai criando uma situação de concorrência em que essas bases de habilidades vão se rompendo. Né? E para você jogar as pessoas essa condição de aceitar essa regra, você tem que tornar elas mais vulneráveis, né? Inseguras, porque senão elas não aceitam. Por um tempo, não aceito. Porque hoje o que a gente tem insistido? Não sei se vocês estão acompanhando, no final de semana no Chile, que vão chamar o país mais estabilizado do ponto de vista democrático na América Latina, rebeliões sociais e um nível de violência que ninguém de nós conseguia imaginar, né, pelo menos do ponto de vista da análise. Equador passou processo recente, Líbano, porque mexeu com imposto do WhatsApp, manifestações sociais muito fortes na Europa durante os primeiros anos da segunda década do século XXI, que são sinais muito evidentes de descontentamento. E esses sinais de descontentamento podem se agudizar, porque uma das coisas que você fez também, infelizmente, aqui foi que você rompeu as institucionalidades de mediação desses conflitos. Você fragilizou e está buscando fragilizar essas instituições. Ou seja, para ter democracia, tem que ter contraponto. E aqui no mundo do trabalho, para ter democracia, precisa ter sindicatos. Os sindicatos foram profundamente atacados. É verdade que os sindicatos passam por crise. A minha tese é que o sindicato precisa, inclusive, se reinventar para enfrentar esse novo contexto do mercado de trabalho, mas é verdade também que os sindicatos foi uma instituição extremamente atacada. Você não tem instituições de contraposição, você não vai ter democracia a pleno vigor. Tá? Assim como fragilizar as instituições como a Justiça do Trabalho, o Ministério Público, que colocam algum contraponto a essa lógica, é você permitir a lógica da organização pura e simplesmente do mercado. E no mercado, a pessoa humana é mercadoria. E como mercadoria, ela também está sujeito a esse processo de troca, tá? Em que a sua dignidade é secundarizada. Tá? Então, nesse sentido, nossos resultados empíricos mostram aqui que os efeitos são muito mais negativos do que positivos da reforma. Nem a promessa de que você fazendo isso daria um nível de competitividade, que você reduziria custo para poder gerar emprego. Nem isso está sendo viabilizado. Por quê? Porque o crescimento econômico depende de muitos fatores. Nós somos um país de dimensão continental em que a dinâmica da economia é fortemente dada pelo mercado interno. E você baratear teu custo para tentar competir internacionalmente, você precisaria reduzir muito substantivamente. Mas num país que só tem 13% da sua economia vinculado ao setor exportador. Então isso, do ponto de vista, esse custo que se baixa para ganhar competitividade internacional, num parênteses, num contexto em que você vive uma clara desglobalização, num país desse tipo, é uma competitividade que não vai dar um salto do ponto de vista da economia, porque a demanda interna, que depende um pouco da nossa economia, é afetada negativamente pela reforma. E uma das razões por que a gente não consegue sair dessa crise desde 2015 é porque o nosso mercado de trabalho se desestruturou muito fortemente. Se você pegar todos os indicadores, depois de 2015, a desestruturação do mercado de trabalho é muito expressiva. E mercado de trabalho é dinheiro, é poder de compra, é geração de consumidores, geração, portanto, de emprego e de renda. Tá? Nesse caso, isso acontece. Por isso que a gente fala que é uma estratégia de uma competitividade espúria, que não vai ajudar a construir um país mais civilizado e decente. Por isso, eu acho aceitar agora novas rodadas de reforma, em nome desse mesmo princípio, é jogar contra o futuro nosso e contra o futuro da humanidade. Né? Porque eu acho que a gente precisa construir as bases de um país mais civilizado, e um país mais civilizado exige a existência de instituições e legislações de proteção dos trabalhadores e das pessoas mais frágeis da sociedade. Obrigado e parabenizo pela oportunidade. Obrigado, professor. Eu passaria então rapidamente aqui para o Paulinho fazer suas considerações. Eu vou precisar sair correndo. Fica à vontade, professor. A gente agradece e aproveita a oportunidade de dizer que nós queremos continuar essa conversa, porque acho que tem vários elementos, com certeza, que precisam ser trazidos em termos de gráfico, de números, para que a gente possa aprofundar, né? Mas nós vamos ter oportunidade, com certeza. Esse livro aqui tem vários dados, é uma rede que a gente tem, que chama uma rede de estudos e monitoramento interdisciplinar da reforma trabalhista,
que várias coisas aqui, não dessa forma tão direta, como eu falei, né, mas estão aqui presentes nesse livro aqui que eu vou deixar aqui, exemplares. Tá? Pô, agradecemos e vamos, com certeza, passar aqui para as pessoas que nos prestigiaram aqui. Então, mas fica à vontade, professor Paulinho. Boa tarde a todos e a todas, né? Então, acho que eu tenho poucas coisas que falar, já foi bem comentada já. A questão da nova lei, né, que está aí posta, infelizmente, não para beneficiar os trabalhadores, que nem a gente via lá na Paulista, né, pessoal lá do Sindicato Patronal, da Fiesp, estava lá, não é nós que vamos pagar o pato. Isso sempre falar para os trabalhadores, esse pato vai ser muito gordo para eles e morto para nós. Por que a gente eu já falava isso? Porque eles enriquecer cada vez mais das costas do trabalhador. Que está aí imposto nas costas nossas. Porque a questão das terceirizações, as questões do trabalho, gente, olha, nós estamos vivendo um país de calamidade pública. Porque nós não temos emprego, salário, nós estamos tendo precarização. Principalmente, que o Índia colocou, a questão trabalhista da construção civil. A nossa categoria também é uma delas, que é bem precarizada. Portanto, não só as empresas, como também nas instituições, né, federais, estaduais e municipais. Por que a gente fala? Porque a gente tem visto muitas cidades que têm as obras que estão sendo construídas, por saúde, escola, estradas e assim mais. E os trabalhadores estão sendo precarizados, estão trabalhando, né, você vê tanto a Dom Pedro mesmo. Ali você vê o trabalhador pega 7 horas da manhã, quando é 9, 10 horas da noite, estão trabalhando ainda. Então isso por que tem que fazer isso? É para poder ganhar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de salário, para poder sobreviver, dar um pouco do alimento para os filhos, para as famílias. E isso a saúde dele está indo em jogo. Porque ele não come direito, não dorme direito, né, e só trabalha. Então quer dizer que o tempo dele fica exposto. E não é só o dia de semana. A gente está vendo trabalho até sábado, domingo, feriado, é direto. Então isso acaba acabando com a pessoa, com a saúde dele, né? Vai deteriorizando. Aí quando chega no momento que ele já não tem mais condições de trabalhar, ele é jogado na rua. Manda embora, tchau e benção, querem saber. Só que isso o seu suor, né, que deixou lucro para mim. E, infelizmente, essa lei veio para fazer isso. Foi para acabar realmente com a situação do trabalhador em si. Hoje, semana passada, eu fui em Paulínia. Lá está tendo uma construção de uma igreja evangélica, com 18 trabalhadores, tudo sem registro. Todos sem registro. Até o encarregado. Aí eu coloquei para eles. Falei, não, mas a situação é essa, gente. Tinha 3 companheiros dormindo num barraquinho, dentro da obra, feito de pedacinho de pau. A cama. Então você vê que situação que nós estamos chegando outra vez, voltando outra vez. Aí, o que aconteceu? Eu falei com o engenheiro, ele disse que ia contratar, pediu 10 dias para poder fazer todos os trâmites, né, de contratação. Aí eu imaginei, e o ex-social? Como que ele vai fazer agora? Com data retroativa? Não é? Complicado. Quando foi na sexta-feira, agora, que deu os 10 dias, ele me liga falando que os trabalhadores, todos eles queriam ser esse bendito, maldito e-mail. Eu fiquei quieto, não falei nada, vou saber dos trabalhadores se é verdade isso. Eu fui lá ontem, cedo,
Os trabalhadores, não, mentira. Ele nem conversou com nós sobre isso. Então você vê como que é a malandragem, a truta que eles usam para jogar para o trabalhador, para aceitar essas leis. Né? Quer dizer, que enganando o trabalhador, mais uma vez. Só que, infelizmente, já vi trabalhador, servente, ganhar R$60 por dia, na diária, só que sem o café da manhã, sem a refeição que está no nosso acordo, ou o ticket, sem vale transporte, sem café da tarde, e não vai ter 10º, não vai ter férias, não vai ter nada na vida. Então você vê que essa lei, essa proposta, essa reforma, né, não foi para poder favorecer o trabalhador. Os empresários estão deitando, enrolando, levando, e metendo a mão no bolso e só guardando dinheiro. Então acho que nós temos que tomar muito cuidado, acho que em todo setor está assim, não só na construção civil. E a gente está vendo a precariedade cada vez mais, até nas indústrias. Os trabalhadores estão se jogando, ganhando uma merreca, só para ter aquele gosto. Eu estou trabalhando. Né? A família dele, a mulher, a esposa que seja, fala, meu marido é trabalhador, está trabalhando. Ele não perdeu nenhum dia de serviço ainda. Mas e o VAP? Está levando adequado? Né? Ele está perdendo a vida, aos poucos, trabalhando em lugares sem segurança. O doutor Carlos, né? Lá de Paulínia, o senhor que mediou com nós lá. Quando foi no dia que foi para ter, que deu ir lá na obra, poder ver lá na obra da prefeitura, não tinha nenhum trabalhador lá. O gato catou os peões e levou embora, sumiu. O que é que eu tive que fazer? Não tem ninguém trabalhando lá mais. Então, você vê como que a malandragem é tão grande, para não falar outro nome, né? Falar malandragem. Porque, gente, o jeito que está vivendo esse país hoje, outros trabalhadores a nível geral, todas as categorias, todos os setores, ou vai para a rua, ou vai para a luta, ou vai cada vez pior. Esse dia, cara, a mulher foi pegar um Uber, uma mulher pagando R$1.800 de carro alugado, porque não achou serviço. Você vê que situação. Quer dizer que se ela tirar, vai dar o quê? Vai dar média de R$60 por dia, né? R$1.800. O que ela vai receber? O que ela vai sobrar no final do ano? No final do mês? E se ela não pega corrida nenhuma? Tem que pagar aluguel do carro mesmo de forma. Então, acho que essas coisas, que esses Temer e esse outro agora que está falando, dando de bonzinho, está acabando com a classe trabalhadora. Só que eu vejo o seguinte, hoje está assim, só que daqui 10 anos, se continuar dessa forma, eles não vão ter dinheiro nem para poder correr atrás de um piolho na rua também. Porque ninguém vai pagar INSS, ninguém vai pagar mais nada. Quem vai deixar de comprar 1 quilo de arroz para poder pagar o INSS? Ninguém vai. Né? Então, essa situação que eu estou encontrando, acho que é uma situação muito difícil. Não vou prolongar mais, porque foi colocado, os outros já colocaram aqui, mas não é só nosso setor, não. Você vê, aí está os professores, né? Com essa mudança das leis também, as crianças, os pais têm que dar aula para ele em casa, que já está acontecendo. Meu filho está trabalhando aqui no OBA, pegando serviço, que ele leva para casa para fazer o serviço em casa. Você vê? Eles deram o equipamento, deram o computador, né? Mas só que a mão de obra dele não está sendo paga. Então, acho que essas coisas, né? Isso eu falei várias vezes para os meus filhos. Olha, a coisa vai ficar, desculpa, a gente fala as cores, né? Vai ficar de cor feia, cada vez mais. E está aí. Porque a pessoa está trabalhando, dizendo que está trabalhando, mas trabalhando de graça. Só para dizer que nem o cara falou que o trabalho dignifica o homem, mas mata também. Isso sempre desde criança. Meu pai falava isso. Trabalho dignifica o homem. Eu falava, pai, mas mata também. E ele ficava bravo quando eu falava isso para ele. Mas é a realidade. Né?
Então, acho que as coisas a gente tem que prestar bem atenção, olhar no futuro e a lembrar do passado. E brigar para que o futuro não seja igual mal que nem foi o passado. É isso que eu ia colocar para vocês. Obrigado, Paulinho. Olha, gente, nós estamos com uma dificuldade aqui muito grande. O plenário agora vai ser ocupado pela Comissão de Política Urbana e agora a partir das 16 horas. A gente tinha preparado um pouco para que a gente pudesse ouvir vocês também, tirarem dúvida, fazer pergunta. Nós queremos nos desculpar, mas também sugerir da gente ter a oportunidade de dar continuidade nessa conversa. Nós nos reunimos mensalmente, a Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que essa discussão está extremamente ligada, mas ela também não é um consenso na sociedade. Há várias opiniões, inclusive nós convidamos aqui outras pessoas, outras entidades que defendem, que têm outros argumentos em relação à defesa dessa mudança, porque para nós da Comissão de Direitos Humanos não é nem reforma, é acabar com as leis trabalhistas, acabar com a CLT, que foi isso que na prática foi feito. Mas há outras opiniões, há outra formulação que nós precisamos continuar aprofundando esse debate. O que nós da Comissão de Direitos Humanos queremos garantir é que esse subproduto não possa continuar trazendo miséria e aprofundamento nas pessoas. Nós queremos, eu até estava lendo um texto do Papa Francisco que fala que uma outra economia é possível. Então nós queremos ouvir todas as possibilidades, as partes que possibilite que o trabalho, como o Paulinho disse, ele não seja um trabalho que precarize e além de precarizar, tire a vida das pessoas, que é isso que nós estamos preocupados. E também com o aumento da miserabilidade nas ruas. Então nós queremos nos comprometer de dar continuidade a esse debate. Eu peço desculpa a todos e a todas aqui de não podermos fazer o debate em função do horário, mas eu agradeço aqui a presença do Carlos, aqui representando o Ministério do Trabalho aqui da Regional Campinas, e com certeza nós vamos continuar pedindo um apoio para que a gente possa continuar aprofundando essa discussão. Foi muito importante essa contribuição, os dados e os conceitos trazidos aqui, da mesma forma aqui da Unicamp e dos sindicatos. Então, eu agradeço aí a presença de todos. Eu queria aí deixar a possibilidade não, deixar um exemplar desse material que a Unicamp nos deixou, que o doutor Dario nos deixou aqui, para as pessoas que quiserem conhecer a contribuição do professor, para que a gente possa se preparar aí para a nova rodada aí de debate. Tá ok? Então, boa tarde a todos e todas e obrigado pela presença. TV Câmara, Campinas.